Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Queridos, o Senhor quer fazer. O Senhor quer fazer muito mais daquilo que nós temos pedido e pensado, mas é conforme o seu poder que opera em nós. O poder dele opera em nós. Nós precisamos cooperar com ele. Nós precisamos nos posicionar diante dele. Amém? É para proclamar o evangelho, vamos proclamar. É para orar pelos enfermos, vamos orar. Irmão, deixa eu te falar algo. Às vezes você está escutando isso e fala assim: ah não, orar é para o pastor. Não é. É para todos os filhos e filhas de Deus. Todos nós recebemos autoridade. Talvez você fale assim: pastor, mas como é que eu vou orar por cura por uma outra pessoa que se eu estou vivendo uma dificuldade na saúde? Eu estou passando, deixa eu te contar um segredinho. Quantas e quantas e quantas vezes eu já orei por pessoas e eu estava sentindo aquilo que aquela pessoa estava sentindo e aquela pessoa foi curada. E a Bíblia tem um segredo, lá em Lucas fala: dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Isso não é só em relação a finanças, isso é em relação ao reino de Deus. Quando você entende que as suas mãos são as mãos de Jesus, os seus pés são os pés de Jesus, a tua boca deve estar a palavra de Jesus, e você crê e faz como Jesus manda você fazer, não olhando para si mesmo. Sabe qual é o grande problema? Nós olhamos para as nossas fraquezas, para as nossas capacidades humanas que são limitadas. Mas não temos que olhar. A Bíblia diz que Paulo falando: a vida que agora eu vivo na carne, eu não vivo por mim mesmo, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Paulo falou: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Esse Cristo é a palavra viva. Eu e você, nós temos que entender de uma vez por todas que o Senhor é o mesmo poder. Romanos 8 fala que o Espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, ele habita em nós. E ele está trazendo a mesma vida ao nosso corpo mortal. Então, querido, o que eu e você precisamos é fazer aquilo que Jesus nos manda fazer. Seja ousado em fazer. E não seja tímido. Eu falava aqui na quarta-feira que a fé, ela é visível. Eu falava que Hebreus capítulo 11, ele dá a definição da fé no versículo 1, e a fé é a certeza das coisas que se esperam. Bota aí, Hebreus capítulo 11, verso 1, e é a convicção de fatos que se não veem. Os fatos você não vê, é invisível. Mas a convicção, a fé não é os fatos que não se vê. A fé é a convicção que você tem nos fatos que não se veem. A convicção em mim e você é visível. Jesus olhou para aqueles irmãos que estavam trazendo aquele paralítico, que abriu lá o teto e trouxe aquele paralítico descendo pelo teto. Jesus olhou para eles, vendo-lhes a fé. Jesus viu a fé neles. Aonde estava? No rosto, na convicção, num posicionamento. Pelo rosto você sabe quando a pessoa tem convicção daquilo que faz, ou quando a pessoa tem dúvida, incerteza. O exemplo contrário: Jesus estava andando sobre as águas. Quer dizer, na realidade Jesus estava dormindo no barco, veio a grande tempestade. E os discípulos ficaram apavorados, acordaram Jesus, falou: Senhor, nós vamos aqui, você não se importa, nós vamos naufragar, sossobrar, como diz lá, nós vamos sossobrar, o Senhor não se importa, que é naufragar. Aí Jesus levantou, repreendeu o vento,
depois de ter repreendido o vento, Jesus repreendeu eles e falou assim: por que vocês são assim tão tímidos? Como Jesus viu timidez, como Jesus viu falta de fé no semblante. Amém? Então, querido, a fé precisa tomar o seu rosto. A convicção precisa transparecer de você. Essa convicção vem pela palavra de Deus. Amém? O Senhor quer fazer sinais e maravilhas e vai fazer. Agora o Senhor pergunta quem vai crer, quem vai entrar nisso. Amém? O Senhor conta comigo e com você. Aleluia. Essa noite comecei já a falar e a gente vai falando, daqui a pouco aquilo a gente não, que a gente tinha escrito já vai modificando, mas eu quero falar algo, não quero sair do que o Senhor colocou no meu coração. Eu quero que você abra a sua Bíblia em João capítulo 6. Quero começar daí. Aleluia. João 6, vamos ler a partir do verso 60. Hoje nós não vamos falar de cura, nós vamos te dar uma palavra de edificação, de fortalecimento, mas de exortação também. Amém? Precisamos ser exortados, precisamos ser mexidos também. Em João capítulo 6, meus irmãos, Jesus ele estava fazendo um discurso para aqueles irmãos, para aquele povo. E Jesus lá antes do versículo 60, ele fala para eles: olha, vocês têm que comer a minha carne. A minha carne é a verdadeira comida. Vocês têm que beber o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem não comer a carne do Filho do Homem, não beber o seu sangue, não tem vida em si mesmo. E Jesus bateu, falando. E aqueles irmãos, aquelas pessoas, os fariseus, aqueles judeus, não entenderam muito. E muitos ficaram escandalizados com aquele discurso. Que é isso? Que é isso? Comer a carne dele, beber o sangue. Eles não estavam entendendo. Aí no versículo 60, diz: muitos dos seus discípulos, depois daquele discurso, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Às vezes nós temos uma impressão errada do nosso Jesus. Nós achamos às vezes que Jesus, Deus tem, as pessoas aí fora, né, até dentro da igreja mesmo, Deus é amor, mas no sentido de aquele amor bonachão, que não nos corrige, que deixa a gente fazer tudo aquilo que dá na nossa cabeça, sem nos corrigir, sem nos tratar segundo a verdade. Isso é mentira. Em Hebreus fala que o Pai corrige ao Filho que ama, e que nós somos filhos, nós não somos bastardos. Então o Senhor quer nos corrigir, o Senhor quer abrir a nossa visão. Nesse momento era um momento de correção, era um momento de ensino. Eles tinham que receber. Ela falou: olha, quem não comer a carne e não beber o sangue não tem vida em vós mesmos. Era um discurso tremendo, profundo. Só que aquele discurso saiu de uma maneira dura, que eles falaram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? E às vezes, quando escutamos discursos duros, proféticos, nós às vezes eu gosto do ministério pastoral, porque geralmente quem tem um coração chamado pastoral, já é aquele que se importa e tal, aquele que, isso é bênção, faz parte do corpo. Mas às vezes nós não gostamos do profeta.
Às vezes nós queremos matar o profeta. Por quê? O profeta é aquele que coloca o dedo na ferida, onde que nós precisamos mudar, onde que nós precisamos nos mover. E a verdade primeiro nos irrita, nos confronta, mas depois que nós recebemos a verdade, ela nos muda, ela nos transforma. Se é a verdade da palavra de Deus, ela nos transforma. Então Jesus aqui, a unção que estava no Jesus, ele é o apóstolo, ele é o profeta, ele é o evangelista, ele é o pastor, ele é o mestre, né? Jesus, ele tem todos esses ministérios, e aqui ele estava naquela unção profética. E quando ele entrou nessa unção profética, as pessoas falaram: duro esse discurso, quem vai poder suportar? Mas Jesus sabe, mas Jesus não mudou a unção, continuou na unção profética. Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isso vos escandaliza? Vocês ficaram escandalizados com aquilo que eu falei? Que será? Jesus estava andando na unção profética aqui. Se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava falando sobre a sua ascensão. Aí ele falou, versículo 63, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu tenho dito são Espírito e são... Sabe o que Jesus está falando aqui? Não adianta eu andar na carne e ficar com pena de vocês. Se o Espírito está falando para que eu dê a palavra de Deus para vocês, que eu exorte segundo Deus vocês, para que vocês acordem, porque o Espírito é o que vivifica. As palavras que eu tenho vos dito são Espírito e são vida. Então não adianta naquele momento Jesus andar na carne. Ah, não vou falar duro, não. Se eu falar duro, vai acontecer que o povo vai dar linha na pipa. Não, Jesus não teve essa situação. Eles precisavam escutar a verdade. Eles precisavam escutar a palavra que é Espírito e vida. Entenda, querido? Nós precisamos da palavra. Nós não precisamos de palavras humanas. No Velho Testamento tinha profetas que às vezes profetizavam na carne, muitas das vezes passando a mão na cabeça do povo. E vinha um profeta de Deus e falava: não é isso não presta atenção no que ele está falando não, hein? Senão vai acontecer isso. E o que eles faziam com o profeta de Deus? Matavam. Porque eles queriam escutar as coisas segundo a sua cabeça, as emoções, aquilo que não incomodavam ele, não tiravam ele da zona do conforto. Mas, querido, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Para quê? Para nos transformar, para nos ensinar, para nos corrigir na verdade. Então Jesus falou aqui: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são... Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e o que havia de trair. Quando a palavra é lançada, querido, e vem uma unção profética, os que não creem vão aparecer, irmãos, vão murmurar. Olha só, versículo 65, e prosseguiu: por causa disso é que vos tenho dito que ninguém pode vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Irmãos, Jesus amava as pessoas. Jesus queria que as pessoas todos se salvassem. O objetivo de Deus é que todos se salvem. Porém, querido, nós não podemos mudar o Evangelho. Nós não podemos enfeitar coisa que Deus não enfeita. Nós não podemos acrescentar aquilo que Deus não fala. Nós precisamos falar aquilo que Deus fala. Quando Deus ele falou aqui, por causa disso você tem dito: ninguém pode vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Versículo 66, à vista disso, à vista de quê? Desse discurso, dessa pregação de Jesus, desse duro discurso, à vista disso, muitos dos seus discípulos
abandonaram e já não andavam com ele. Meu irmão, que cabeçudos foram esses que abandonaram o Senhor. Imagina que privilégio fazer parte da igreja de Jesus, do próprio Jesus aqui na terra. Mas por causa do discurso duro, que veio contra, era o discurso que eu precisava, mas veio contra minhas emoções, a minha alma mexeu, a carne se levantou, e eles tomaram uma decisão de, Senhor, aqui você não entra. Eles começaram a abandonar. Não vou deixar Deus entrar aqui. Então eles abandonaram e já não andavam. Então perguntou, aí Jesus não baixou o tom, queridos. Então perguntou Jesus aos 12, porventura quereis também, vós também, retirar-vos? Agora o que Pedro falou? Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Para quem? O objetivo disso, para quem iremos? Olha só a segunda frase. Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és santo de Deus. Queridos, Pedro teve essa revelação, Senhor, independente do discurso, independente que eu estou apanhando, independente que eu não estou entendendo muita coisa, mas eu sei que tu tens para onde eu vou. Eu não posso ir para um lugar que passa a mão na minha cabeça. Eu não posso ir para um lugar que a minha alma quer ir. Não, eu tenho que ir para um lugar onde tem a palavra viva. É o Espírito que dá vida. As palavras dele são vida. São vida. São Espírito e são vida. O Pedro falou, Senhor, para onde iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Por quê, irmãos? Porque o que sustenta a nossa vida não é como o Senhor se move. O Senhor tem que se mover o tempo inteiro passando a mão na nossa cabeça. Não. O que sustenta a vida do Filho de Deus é as palavras de Deus. É as palavras. Tem momento que ele precisa falar algo mais forte para mexer comigo. O mesmo Jesus certa vez chegou para Pedro, porque Pedro aprendeu, irmãos. Pedro começou a falar para ele, Senhor, não te faça isso. O mesmo Jesus falou assim, arreda-te, Satanás. Jesus estava falando que ia para a cruz, que precisava morrer. E Pedro falou, não, Senhor, não faça você isso com você mesmo. Tenha piedade. Jesus virou para Pedro e falou, arreda-te, Satanás. Porque tu cogitas das coisas dos homens e não das de Deus. Pedro tomou aquela pancada. Mas é o mesmo Pedro falou assim, Senhor, eu canso de apanhar do Senhor, mas somente o Senhor tem palavras de vida. Deixa eu te falar algo, querido. Nós somos estabelecidos e temos que ficar, até como igreja, num lugar que temos palavras de vida. Nós não estamos à igreja porque na igreja te agrada. Porque o pastor te agrada, não te agrada, porque o ministério te agrada. Você tem que estar na igreja porque a palavra de vida entrou dentro de você. Você tem se alimentado, você tem convicção de que a palavra de Deus está dentro de você, está mexendo com você, está te transformando, ainda que a unção que está operando seja profética, seja de confronto, seja de mudança. Não, querido. Jesus aqui se moveu profeticamente. Mas é interessante. Então o nosso foco tem que estar na palavra. A palavra nos transforma. A palavra rema nos abençoa. Por que que nós temos, eu estou focando isso nessa noite? Porque nós temos uma responsabilidade como igreja, você e eu, de proclamarmos a verdade para essa geração. De proclamarmos a palavra de vida que confronta para essa geração. Confronta, mas dá vida. Confronta, mas ressuscita as pessoas. Deixa eu te falar algo, querido, não caia num lugar chamado eu tenho que agradar as pessoas. Você não precisa, você tem que agradar a Deus.
quando você agrada a Deus, e Deus é amor, e Deus vai te guiar, você vai fazer a vontade dele em relação para as pessoas. Você vai servir as pessoas como ele quer. Mas se você ficar no mão de agradar um, as pessoas são diferentes. O que agrada a Gabriela é diferente do que agrada a Amanda. Então eu tenho que fazer 50, 60, aqui tem 50 pessoas, 50 coisas diferentes para agradar a cada um. Não, temos que agradar a Deus. Temos que seguir a palavra de Deus. No momento que é para se mover como profético, vamos nos mover como profético. No momento que é para nos mover como pastor, vamos nos mover como pastor. Amém? No momento que é para nos mover nas quartas-feiras como evangelista, temos que nos mover como evangelista. Amém? Aleluia! Então, querido, Deus, Ele espera que nós e você precisa entender a sua responsabilidade com essa geração. Ao proclamarmos a verdade, não temos que ter milindres. Entenda isso. Quando você proclama a verdade, não tenha milindres. Quando eu falo isso, não é para você ser ignorante, não é para você destratar as pessoas, porque isso é outra coisa. Mas você não pode ter milindre. Se a verdade que o Senhor colocou e você precisa falar, não agradar as pessoas, nem ficarmos com medo de perder pessoas. Jesus não tinha medo de perder pessoas. Nós somos chamados para proclamar a verdade, para salvar as pessoas, mas nós não temos que ter medo de perder pessoas. Nesse momento Jesus não teve medo. Abra sua Bíblia, bota aqui, Alain, 1 João capítulo 2, verso 9. Você tem que entender, e eu também, isso, irmãos. 1 João capítulo 2, verso 9. Aquele que diz, não é isso não. Deixa eu ver aqui, eu acho que eu botei errado. 1 João 2, 9. 19, é 2,19. Olha o que Jesus fala aqui, olha o que o apóstolo João: eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos. E o apóstolo João era curado em relação a isso. Entenda, querido, às vezes nós temos, porque muitas das vezes coração de pastor vem, às vezes nós temos aquela preocupação, e aí como o irmão, será que o irmão recebeu a palavra? Irmão, se não recebeu a palavra de Deus, vai receber a tua, irmão, até você agradar. Se os irmãos não se sujeitam à palavra de Deus, ele vai se sujeitar à tua enquanto você fizer o que ele quer. Não, querido, e você não vai estar ajudando esse irmão na verdade. Nós somos chamados para ajudar as pessoas na verdade. Jesus falou aqui, olha, irmãos, aqui em 1 João, eles não eram do nosso. Se eles fossem do nosso, estariam conosco. Isso, você tem que ser curado sobre isso. Deixa, tem gente que o Espírito Santo ele vai tirar de perto de você, tem gente que o Espírito Santo vai trazer para você, para perto de você, amém? Para cumprir um propósito. Deus une pessoas por um propósito, amém, queridos? Se você está nesse lugar, você tem um propósito nesse lugar, amém, querido? Temos que nós juntarmos forças para cumprir esse propósito nessa terra. Se a pessoa não está nesse lugar, porque não tem um propósito nesse lugar. Mas se vier, pastor, aí é o Espírito Santo de Deus que move, amém? É o Espírito Santo de Deus que move. Aleluia. Então, ao proclamarmos a verdade, não temos que ter milindres, nem ficarmos com medo de perder as pessoas. Baseado nesse texto, o Senhor quer nos despertar para uma grande colheita, meu irmão. Eu falava com os líderes hoje ali. O Senhor quer nos despertar para abrir os nossos olhos e ver a grande colheita. Só que nós estamos presos a coisas do passado, se culpando com coisas do passado. Não, querido, olhe para frente.
Veja as pessoas lá fora se perdendo. Entenda que você é um proclamador do evangelho quando você entrega um folheto e chama a pessoa para cá. Deus quer que nós falemos do evangelho para todas as nações, aleluia. Para que nós testemunhemos para todas as nações. Deixa eu te falar algo, seja amigo de Deus. O amigo de Deus faz aquilo que Deus quer que ele faça. O Senhor quer ter uma amizade com você, meu irmão. Aleluia. Gálatas 1:10, irmãos. Hoje é uma unção profética que está movendo aqui entre nós, né, irmãos? Mas é importante. Gálatas 1:10. Porventura, Paulo falando, procuro eu agora o favor dos homens. Pior coisa é quando você procura o favor dos homens, irmãos. Ou o de Deus. Entenda, querido, quando você depende de Deus, Deus usa homens para te abençoar, para te ajudar, mas o teu foco é nele. Ou procuro agradar a homens. Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. O Senhor fala para nós nessa noite. O Senhor nos chama para ser proclamadores da palavra, mas nós temos que sim amar as pessoas, proclamar a salvação, ampliar as tendas, mas temos que agradar ao Pai. Falando a verdade, em amor, mas falando a verdade. Aleluia, aleluia. A palavra viva de Deus gera filhos espirituais. Deixa eu falar novamente. A palavra viva de Deus, quando nós decidimos proclamar a palavra viva de Deus, gera filhos, gera, herdeiros espirituais. É interessante que Gênesis capítulo 1, verso 11 e 12, não precisa ver, colocar, quando Deus ele faz a criação, está fazendo a criação do mundo, ele fala assim, olha, que haja erva, relva, que haja árvores frutíferas, que produzam frutos segundo a sua espécie. Fala comigo, árvores frutíferas, que produzam frutos segundo a sua espécie. Ou seja, uma mangueira tem que produzir manga, um abacateiro tem que produzir abacate, uma laranjeira tem que produzir o quê? Laranja. Amém? Tem várias árvores frutíferas. É interessante que lá Salmo, capítulo 1, versículo 3. Aqui pode botar Salmos 1, 3. Salmos 1, 3, por favor. Ele é como árvore plantada junto às correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo que ele faz será bem sucedido. Está falando daquela pessoa que medita na lei do Senhor dia e noite. Mas, querido, quando a Bíblia fala de árvores frutíferas ali, o entendimento que veio para mim é questão da igreja local. Cada igreja local é uma árvore. Nós fazemos parte, no caso aqui, a raiz é Jesus. Nós somos dessa árvore, os galhos, onde damos os frutos. Mas cada igreja local é uma árvore. Entenda, querido, você tem que entender, e eu também, nós precisamos entender, que nós fazemos parte dessa igreja local. Nós temos que dar fruto segundo a espécie. Essa igreja local fala sobre vida no Espírito. Qual é a pregação daqui? Vida no Espírito. Você tem que ter comunhão com Deus. Você tem que orar em línguas. Você precisa ter comunhão com a palavra. Essa igreja local, ela acredita na fé. Amém, queridos? É a igreja da fé. Amém? Acredita em cura. Agora, se você não frutifica, você não acredita nada disso, querido, você está perdido. Você está perdido nisso, está perdido no meio. E não é mais tempo de nós estarmos perdidos.
Porque a árvore vai produzir fruto segundo a sua espécie. Entenda, querido, frutificar não tem nada a ver em relação à personalidade ou à comunhão. É a palavra que Deus colocou aqui que tem que ser gerada aí. É a semente que Deus colocou em nós que tem que ser gerada em nós aí. Às vezes eu olho aqui para... Eu tenho orgulho dos meus filhos, né, espirituais. Quem é pai aí tem orgulho dos seus filhos naturais? Amém? Então, mas nos meus espirituais eu tenho aquela também. Aí às vezes eu vejo aqui, vou fazer um elogio para ela. Às vezes eu vejo a Chais aqui tocando, adorando ao Senhor, né? Tá quantos anos, Chais? 24, né? Chaisa veio para nós quando eu acho que tinha 11 anos. E ali, aquela meninazinha, abençoada, e nós começamos a investir na vida dela, e aquilo que o Senhor colocou dentro de nós, a semente da vida no Espírito que nós praticamos, que nós desenvolvemos da fé, nós passamos para vocês e passamos para ela, e nós temos acompanhado como a Chaisa tem amadurecido, crescido, segundo a espécie, irmãos. Ela vai frutificar segundo a espécie dele. Depois da Chaisa veio a Larissa, veio outras. Então, queridos, a Camila, né, Camila? Então vai dando segundo a sua espécie, mas a base é Jesus e aquilo que ela aprendeu aqui nesse lugar que ela desenvolve. Uma filha espiritual, amém, queridos? E eu não estou o tempo inteiro nela falando assim, Chaisa, vem cá, vem cá. Não estou assim o tempo inteiro, não, queridos. Porque a palavra de Deus, ela é poderosa. O Senhor é poderoso para fazer, querido. O reino de Deus é como aquele que joga a semente, passa o dia e a noite, vai frutificar. Vai frutificar. Tem irmãos que estão desanimados, mas receberam a palavra, e eu sei que a palavra está lá dentro. Vai frutificar. Olho para a vida do André e dou glórias a Deus. Há um pouco tempo atrás, André e Kelly estavam perdidos. Eu não é, André? Perdidos no espiritismo, perdidos. Mas a palavra de Deus veio e entrou nele. E o Senhor frutificou segundo a espécie. Não é que você vai ser igual a mim. Você vai ser você, mas a essência é a mesma. A semente é a mesma. E nós vamos frutificar. E eu quero que meus filhos espirituais comecem a frutificar. Vão muito mais além do que eu for. Alcance as nações, amém, queridos? Todo pai quer que seu filho seja maior do que ele, é ou não é? Se eu tiver inveja do Júnior, se eu tiver inveja do Levi, peraí, o Júnior está crescendo, está pregando mais do que eu, deixa eu cortar aqui as asinhas dele. Isso não é pai espiritual. Isso não é pai espiritual. O pai espiritual tem prazer em lançar os seus filhos. É ou não é, gente? O Levi chega assim, ó, que é minha filha aqui, ó, bonitona, puxou a mãe, óbvio. Mas o pai tem prazer em lançar os seus filhos, que os filhos vão muito além, que prosperem mais do que eles, em o nome de Jesus. Mas, querido, nós temos que entender que a palavra de Deus não é eu ficar desesperado. Não. Imagina se eu ficasse assim, se eu não cresce no que Deus fez na vida da Chaisa, se eu não crer que o Deus fez e faz na vida do André, se eu não crer que Deus faz na tua vida, querido, aí eu ia ficar que nem uma barata tonta para lá e para cá. Não, o nosso Deus é poderoso. Nós lançamos a semente, mas a semente é poderosa. Ah, pastor, mas eu estou passando um momento difícil. Mas fica firme que essa semente vai frutificar. Continua falando, fazendo o que você aprendeu nesse lugar, que vai funcionar, porque Deus não faz acepção de pessoas, queridos. Então às vezes vem aquela palavra mais dura, profética, precisa ser liberada.
palavra viva de Deus, ela gera filhos segundo a sua espécie. Estamos semeando essa semente de vida no Espírito. Precisamos continuar fazendo isso para essa geração, querido. Há um tempo atrás as pessoas eram ensinadas, não que seja errado, entenda. Nós até estávamos conversando com o Marcão. Eu falava com o Marcão que nós vamos fazer um grupo do Telegram e eu preciso fazer alguns estudos direcionados que não dá para me fazer aqui no domingo e na quarta, amém? E nós precisamos de ensinos e nós vamos usar as ferramentas que nós temos, amém, queridos? Então temos que usar essas ferramentas para que a gente possa ensinar. Hoje nós temos que usar tudo. Paulo, se estivesse no nosso tempo, ele falava, meu Deus, vocês não aproveitaram o que vocês têm. Então eu estava falando, nós vamos trabalhar, nós vamos ensinar, porque o papel que Deus me deu é alimentar vocês, é ministrar para vocês, é gerar aquilo que Ele está falando, liberar para vocês. Tem coisas que Ele fala comigo que eu não entendo na totalidade, mas eu libero, irmãos. Eu libero, amém? Vamos alimentar vocês e vocês vão ser aquilo que Deus chamou vocês para ser, em nome de Jesus. Então, queridos, nós precisamos entender o porquê nós estamos nesse lugar, o porquê nós estamos nesse bairro, para proclamar o Evangelho. E no passado, muitas pessoas, elas eram ensinadas como? Elas se convertiam numa igreja, aí de repente ela entrava numa escolinha de dominical, nunca se formava, mas ficava anos e anos ali, aprendendo. Mas, querido, algumas coisas bênção, mas outras coisas não se formavam porque o ensino só estava na cabeça. 1 João fala que nós temos o Espírito Santo para nos guiar, para nos ensinar, e aqui é um pouquinho diferente. Você vem para um lugar como esse, que o pastor chama você e fala assim, olha, agora, meu irmão, você tem que ler a palavra, o Novo Testamento, e orar em línguas, e ter tempo com Deus, porque o Espírito Santo vai te ensinar. Além de vir aos cultos, além de se alimentar dessa fonte. E às vezes as pessoas não conseguem. Meu irmão, quem não for desbravador não consegue. Quem for só dependente, às vezes não consegue. Mas, querido, nós temos que proclamar a vida do Senhor. É essa vida, é essa semente que te mantém firme no meio de uma pandemia. Eu estava conversando com muitos pastores essa semana, no Brasil, numa reunião de pastores online. Muitos crentes caíram por causa da pandemia. Muitos voltaram atrás, negaram a fé, se desesperaram por causa da pandemia. O que está faltando? Está faltando firmeza. Está faltando ele estar firme na rocha. Está faltando fundamentos firmes. Tirou a igreja, teve que um tempo ficar afastado, as pessoas, imagina se vier a perseguição, se a partir de hoje, agora só se reúnem escondidos em cavernas, e meu Deus, não, você tem uma semente poderosa da palavra de Deus, você tem um fundamento, você precisa entender isso. Entenda, querido, a palavra de Deus, ela é que nos gera. Às vezes nós temos relacionamento, o meu relacionamento emocional com Júnior não pode ser a base de nós sermos igreja. A palavra que opera em mim tem que ser a mesma palavra que opera nele. Essa que é a base de nós andarmos juntos. Esse é o acordo que a Bíblia fala, se não tiver acordo, como andarão dois juntos? O acordo que a Bíblia diz não é a minha personalidade ser parecida com a do Jorginho, mas é a verdade que queima no meu coração ser a mesma que queima no coração dele. Esse tem que ser o acordo que nos une. Nós temos que somos unidos aqui nesse lugar por causa do propósito de Deus, irmãos. Vai para 1 Pedro capítulo 4. Como Deus quer que nós sejamos como igreja. Pastor, não estou entendendo. Vai entender. Né? Juntei as duas coisas. Juntei a palavra que Jesus fala assim, entenderás depois.
1 Pedro capítulo 4. Jogue a primeira pedra quem nunca errou, gente. 1 Pedro capítulo 4, verso 7. Como que Deus quer que sejamos como igreja? Tenho meditado sobre 1 Pedro, mas olha só, coisa interessante. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Jesus está falando sobre nós sermos criteriosos nas nossas orações. Se nas nossas orações temos que ser criteriosos, quanto mais na nossa vida cristã. Aí ele começa a falar assim: acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Que pecados que o amor cobre? Os meus, às vezes nós achamos só os nossos, mas o da pessoa também, se você ama com o amor de Deus. A gente vai entender isso. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Amém? Eu declaro uma igreja aqui hospitaleira em nome de Jesus. Servir uns aos outros, cada um. É isso que Deus quer que nós façamos. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, eu que falo, eu devo falar de acordo com os oráculos de Deus, de acordo com a palavra de Deus. Se alguém serve, esse serve é diaconia. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Como Deus quer que nós funcionemos, igreja? Deus quer que você tenha convicção da palavra que você recebeu nesse lugar. Deus quer que você tenha convicção que está nesse lugar, porque você precisa viver uma vida no Espírito. Você precisa andar pela fé, você precisa entender o que a palavra diz sobre isso, e você precisa servir com seus dons aqui nesse lugar. Não é somente vir para você escutar uma pregação. Nós somos igreja. Quando a Bíblia te fala, não deixei de vos congregar, ela não está falando simplesmente para você vir escutar um culto, mas você vir e você com seus dons servir os irmãos. Amém? Nós servimos uns aos outros com os nossos dons. Mas é interessante, querido, vai lá para Pedro, capítulo 1, que nós falamos aqui como Deus quer que sejamos como igreja. E ali fala que nós temos que amar uns aos outros intensamente, porque o amor cobre multidão de pecados. Só, queridos, entenda, quando nós falamos de amor, nós estamos falando de relacionamentos. Amém, queridos? E você entendeu aqui nessa noite que esse relacionamento tem que ser fruto de um propósito, amém? Entenda, querido, nós temos que amar a todas as pessoas. Como que nós expressamos o amor pelas pessoas aí de fora? Como, gente? Pregando o evangelho da salvação de Jesus Cristo, fazendo aquilo que Deus nos manda fazer, amém? Amém, queridos? Nós vamos... Qual a maior demonstração de amor? Entenda, a Bíblia diz, Deus amou o mundo de tal maneira, o que ele fez? Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Se nós amamos as pessoas, o que nós temos que fazer? Pregar essa salvação, esse evangelho. Se eu amo a Dona Maria, eu tenho que pregar o evangelho até com que ela se torne uma nova criatura em Cristo Jesus, e a partir de então ajudá-la a caminhar, orientá-la segundo a verdade da palavra para que ela caminhe, amém? Porque a mesma verdade que opera em mim deve operar nela, em o nome de Jesus. Então, queridos, aqui em 1 Pedro capítulo 4, versos 7 a 11, Paulo fala que nós temos que amar uns aos outros intensamente, porque o amor cobre multidão de pecados. Mas eu estava lendo 1 Pedro capítulo 1, querido, e eu achei muito interessante. Vamos ler o versículo 22 ao 25. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade,
tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, não segundo semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória é como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, a palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Pastor, não entendi nada. Presta atenção que nós vamos terminar. Eu comecei a falar aqui, teve um momento do ministério de Jesus que Jesus ele deu uma palavra dura, profética, que precisava direcionar aqueles que estavam seguindo ele. E o próprio Jesus falou: as palavras que eu vos digo são espírito e são vida. Pedro entendeu isso, que quando Jesus falou assim: olha, se vocês não gostaram, pode ir embora. Pedro entendeu isso, que ele falou assim: Senhor, para onde nós iremos? Porque nós recebemos a palavra de vida eterna. Ele entendeu que a palavra é que nos move, a palavra é que nos une. A palavra é o propósito da nossa vida. Então nós falamos aqui em relação a agradar homens, que é uma armadilha agradar a homens quando você não agrada a Deus, entenda isso. O nosso objetivo é agradar a Deus falando a verdade da palavra para as pessoas, a verdade da salvação para que as pessoas sejam salvas, a verdade da cura para que as pessoas sejam curadas. Já aconteceu de você estar num ambiente e todo mundo está questionando uma pessoa, ou está falando com uma pessoa, e às vezes vem aquele pensamento assim: sabe de uma coisa, eu vou ficar quieto. Muitas vezes acontece: por que eu vou ficar quieto? Porque eu não quero me meter nessa situação, senão vou ficar mal. Quantas e quantas vezes, irmãos? Não vou falar muito. Ah, pastor, mas é sabedoria. Depende. Se a pessoa estiver indo para o buraco, você deve colocar, até muitas das vezes, a amizade em jogo, em virtude dela estar indo para o buraco. Estou vendo que o Júnior está indo para o buraco. Só que assim, sabe que eu vou orar só por ele. Não, querido, tem um momento que você tem que ser firme. Liberar a palavra para ele. Ainda que ele não goste. Mas se é a palavra de Deus, você libera em amor, com o coração correto, que ele não goste, mas ele vai mudar. Ela vai incomodar ele, mas vai mudar. Por quê? Preste atenção nisso aqui. Para nós crescermos como igreja. Então Jesus ele está falando de nós liberarmos a palavra. Eu falei que a Chaysa recebeu a palavra de Deus. E a partir daquilo, a vida dela foi mudada, independente de eu ter relacionamento com ela toda semana. Não tenho toda semana, mas a palavra que opera aqui, opera lá, amém? Porque às vezes não dá para a gente se relacionar o tempo inteiro, amém? 24 horas, mas a palavra é a mesma, opera ou não opera? Então, querido, olha só o que Jesus falou aqui para a gente finalizar. No versículo 23, esse pois se refere ao versículo 22, amém? Ele fala algo no versículo 22, e no versículo 23 ele fala assim: pois, se referindo àquilo que ele falou no versículo 22, fostes regenerados ou gerados de novo, não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus. Amém? A palavra de Deus é a palavra da verdade, amém, queridos? A qual vive e é permanente. Falou a mesma coisa que Jesus. Pedro, lembra? O próprio Pedro que falou assim: para onde iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Ele fala aqui, ele aprendeu: eu fui gerado de uma semente incorruptível, que é mediante a palavra de Deus, a qual ela é viva e é permanente. Por que ele falou isso? Por causa do versículo 22.
Preste atenção, querido. Quando nós somos gerados pela semente da palavra, e nós aqui fomos gerados pela semente da palavra, primeira coisa que Deus ele vai fazer conosco, o versículo 22 fala: tendo purificado a vossa alma. Deixa eu falar algo. A nossa alma que nos atrapalha, meu irmão. É as nossas emoções que nos atrapalham nesse processo. O Espírito Santo fala conosco. É a alma daqueles discípulos que abandonaram Jesus que atrapalhou, Dodô. Por as emoções. Porque eles receberam um discurso duro, a alma gritou. E eles, foram embora e perderam talvez até a vida eterna, muitos. A nossa alma atrapalha. Então Pedro ele entendeu o seguinte: primeiro você recebe, é gerado pela palavra viva. Segundo passo, é deixar que Jesus purifique a sua alma. Através de quê? Dessa palavra viva. Se sujeitar à palavra de Deus para que Ele purifique a sua alma. Porque a pior coisa é um crente que não tem uma alma tratada. Emoções tratadas. Não está preparado para coisas mais profundas. Se ofende facilmente. Fala duro esse discurso. Queridos, Deus não quer que você se ofenda facilmente. A purificação no passado vinha através de quê, gente? Vinha através de quê? Fogo. O fogo, para purificar a prata e o ouro, tinha que botar no fogo. E quando você botava ali o fogo, a sujeira, eles tiravam a sujeira, e agora a prata e o ouro eram o quê? Purificada, tinha um outro valor. O fogo faz com que muitas das vezes nós somos que nem ovo. Nós vemos para Jesus, somos que nem ovo. Já viu um ovo cru? Como que é um ovo cru? Por fora fica muito frágil, né? Qualquer coisinha arrebenta, por dentro está muito mole. Aí o que Deus precisa fazer conforme a palavra de Deus? Pega a gente, bota numa água, bota o que? O fogo da palavra, e bota o ovo dentro daquele fogo. O que vai acontecer? Aquela casca vai quebrar, e por dentro, o que acontece com o ovo? Fica firme, fica duro. Amém? Fica pronto para o alimento. O ovo cozido fica pronto para o alimento. Então, querido, quando nós recebemos a palavra de Deus, a primeira coisa, fomos regenerados por ela. A palavra é incorruptível, a palavra viva e é permanente. Agora nós temos que purificar a nossa alma. Como que nós purificamos? Isso aqui fala de relacionamentos. Esse mesmo Pedro passou por aquele processo que nós vemos lá. Olha só, tendo purificar a vossa alma. Como que nós purificamos a vossa alma? Pela obediência. Pedro não entendeu aquele discurso, irmãos. Ele também achou duro. Mas ele decidiu, Senhor, para onde nós iremos? Só tu tens as palavras de vida. Eu não entendo tudo, mas eu obedeço à verdade. Quando ele obedeceu à verdade, agora por que nós obedecemos? Tudo tem a ver com relacionamento, preste atenção. Esse versículo veio para mim, meu Deus, eu nunca tinha visto isso. Por que nós temos que obedecer à verdade? E obedecendo à verdade, nós purificamos a nossa alma. Por quê? Tendo em vista o amor fraternal de irmãos, não fingido. Queridos, Deus ele quer que nós cresçamos em relacionamento uns com os outros. Mas esse amor de Deus por mim e por Júnior não pode ser fingido. Eu não posso falar que amo ele porque eu sou pastor ou porque eu faço parte. Não. Eu tenho que deixar que a palavra de Deus, eu fui regenerado pela palavra, eu estou sendo purificado pela obediência à palavra. Amém?
E essa purificação, essa obediência à palavra faz com que eu fale a verdade em amor para o Júnior. Tendo em vista o quê? Um amor, uma comunhão, e esse amor que cobre multidões de pecados, esse amor não pode ser fingido. O que Deus está falando? Que às vezes o nosso amor humano é fingido. Irmãos, nós somos partidários, irmãos. Nós precisamos ser transformados pelo Senhor. Nós precisamos deixar que a palavra de Deus nos transforme, tendo em vista o amor fraternal não fingidos. Aí eu posso amar de coração. E esse coração é onde o Espírito Santo habita. Uns aos outros como ardentemente. O novo mandamento que Jesus falou, ele falou assim, novo mandamento vos dou. O antigo mandamento é: amarás o seu próximo como a ti mesmo, e amarás a teu Deus acima de todas as coisas. Jesus falou assim, agora na época é outra coisa. Novo mandamento vos dou, que vos ameis ardentemente, não conforme o seu amor humano, como você acha, mas segundo eu vos amei. Em João capítulo 6, quando Jesus teve aquele discurso duro, o que ele estava fazendo? Ele estava amando aqueles discípulos, todos eles. Mas ele teve um discurso duro. Por que eu estou falando isso para você? Você tem que agradar a Deus. Meu irmão, às vezes você vai precisar ser um profeta, falar coisas que as pessoas não vão gostar de escutar, mas você ama elas. Você precisa falar, abrir a sua boca e falar. E eu falo para a liderança dessa igreja: vocês precisam abrir a boca e falar em amor. Mas falar. Porque quando nós fomos regenerados, nós purificamos a nossa alma pela obediência à verdade. E quando nós fazemos isso, nós estamos em vista ao amor não fingido. O amor humano é fingido. O amor humano, queridos, é o seguinte: eu amo Jorginho até o ponto de Jorginho não pisar no meu pé. Ele pisou logo no meu pé, a minha reação é fazer assim. Esse é um amor fingido, é um amor humano, é um amor limitado. O amor de Deus, o ágape de Deus no nosso coração. Eu tenho que amar o Jorginho de tal maneira que eu fale a verdade para ele, de que eu ministre aquilo que está dentro de mim para ele, de tal maneira que isso impacte a vida dele. Amém, queridos? É um tempo de maturidade no nosso meio. É um tempo que o Senhor deu uma missão para nós, mas é um tempo de maturidade. Quando eu vi esse versículo 22 hoje que eu vi versículo 22, meu Deus, o Senhor quer que a gente nos ame. O amor, ele cobre multidão de pecados, mas não é um amor humano. É o amor segundo a verdade. É o amor segundo a palavra. E às vezes a palavra é firme. Amém? Você tem que amar uns aos outros ardentemente. Olhe para a pessoa que está do teu lado, que está atrás, e ele lá na tua frente fala: eu tenho que te amar ardentemente, segundo o amor de Deus. Aleluia. Deixa eu te falar algo. O pior momento na vida de uma liderança, de um pastor, é quando precisa confrontar uma pessoa. Aqui, meu irmão, aqui o pregar é a picanha. O pegar, adorar é como você comer a picanha do churrasco. Mas quando nós precisamos exercer um amor para confrontar a vida uns dos outros, em amor. Mas quem se importa confronta, quem se importa libera a palavra. Irmão, se envolva com isso. Ame as pessoas de tal ponto que você fale a verdade para elas, em amor. Amém? Vamos orar. Pai, nós te agradecemos. Obrigado, Pai, pela tua palavra ministrada a nós. E nós queremos nos sujeitar a essa verdade. O
Senhor certa vez deu um discurso que era um discurso duro, mas era um discurso necessário. E muitos pais saíram da tua presença naquele momento. Mas Pedro se levantou, o apóstolo Pedro, falando: para onde nós iremos? Nós recebemos a palavra de vida eterna do Senhor. Só tu tens a palavra de vida eterna. E esse mesmo Pedro nos ensina, Pai, que nós fomos regenerados dessa semente, dessa palavra que é incorruptível. E agora, Pai, nós temos que deixar que a nossa alma seja purificada, tendo em vista o amor fraternal, não fingido, Senhor. Pai, tira toda a hipocrisia desse amor humano, desse amor interesseiro de nós, mas, Senhor, nos purifica segundo a tua palavra, a tal ponto que nós, Senhor, viemos a demonstrar o amor não fingido, o amor que se importa verdadeiramente, o amor que corrige, o amor que exorta, o amor que chama para perto. Em o nome de Jesus, nós somos a teu povo, nós somos os teus filhos. Senhor, nos entregamos, faz essa obra em nosso meio, em o nome de Jesus. Tem algum pedido de oração aí hoje? Não, né? Amém? Amém, queridos? Abençoa a sua semana. Que nessa semana você possa frutificar, amar as pessoas, deixar com que essa palavra te purifique, trabalhe em você. Amém, queridos? Deus quer tirar todo amor fingido de nós e colocar o amor dele, de uns para o amor de Jesus, amar uns aos outros como Jesus nos amou. Amém? Eu abençoo a tua semana, declaro uma semana cheia da graça e da paz do Senhor, em o nome de Jesus. Você pode dar 3 glórias a Deus? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vai na paz.